dia, Shalom Adonai, que o Senhor Jesus Cristo abençoe essa sua sexta-feira, abençoe a tua vida, abençoe toda a tua família. Estamos aqui, vamos começar mais este vídeo falando da palavra de Deus. Quero desde já agradecer aos nossos irmãos que têm nos apoiado, assistindo, compartilhando, deixando o teu like. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Obrigado por estar permitindo que a palavra do Senhor entre no teu lar. E hoje aqui com mais uma explicação da palavra do Senhor. Estou aqui hoje com o versículo de João, capítulo de número 14, versículo de número 2, para podermos juntos ter o entendimento da palavra do Senhor. Desde já, meus irmãos, se inscreve aí, compartilha, deixa teu like, nos ajuda aí a compartilhar este canal, nos ajude aí a compartilhar o trabalho da nossa igreja, do nosso ministério, para que possamos juntos crescer em graça e em sabedoria. Amém? João capítulo de número 14, versículo de número 2, aonde Jesus, ele está falando aos seus discípulos: na casa do meu Pai há muitas moradas. E Jesus, ao confortar os seus discípulos, que estavam perturbados com a ideia da sua partida iminente, esta frase, ela faz parte do discurso com as últimas instruções de Jesus aos discípulos, antes de ser traído e preso. E esse discurso está registrado, como eu disse anteriormente, em João capítulo de número 14, versículo de número 2. Quando Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, Jesus ele pronunciou essa frase na noite em que ele foi traído. Pouco antes ele havia entrado em Jerusalém montado em um jumento. Depois ele recebeu a visita de alguns gregos que queriam vê-los. Isso podemos constatar em João capítulo de número 12. Combinado a isso, a oposição contra Jesus havia aumentado muito entre os judeus, especialmente sobre a liderança e a influência do sumo sacerdote e dos fariseus e escribas. E tudo isso era um indicativo que o momento da morte de Jesus Cristo havia chegado. É justamente neste contexto que Jesus reúne os seus discípulos no cenáculo a fim de prepará-los para a sua partida. Então, por que Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas? Veja bem, entendemos que naquela noite no cenáculo, além de celebrar a sua última Páscoa e também instituir a ceia do Senhor, ou como conhecemos a Santa Ceia, Jesus também ele lavou o pé dos seus discípulos como um símbolo de purificação espiritual pelo seu sangue que seria derramado. E também ele informou que um deles havia de traí-lo e revelou que ele estava de partida para um lugar aonde os seus discípulos não poderiam segui-los. Além disso, ele ainda afirmou que Simão Pedro o negaria naquela mesma noite. Assim nós encontramos também em João capítulo de número 13. Até aquele momento, os discípulos ainda não haviam entendido o propósito de tudo que estava acontecendo. Eles nem mesmo tinham percebido que Jesus estava se referindo claramente à tua morte iminente. No entanto, eles estavam transtornados com a revelação de que Jesus iria o deixar. Por isso, Jesus ele inicia o seu discurso dizendo: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E quando eu for e preparar-lhes um lugar, voltarei novamente e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E isso encontramos em João capítulo de número 14, no versículo de número 2 e 3.
É verdade, meus irmãos, que existe diferentes interpretações sobre o significado dessa frase. Na casa do meu pai há muitas moradas. Mas com base no contexto apresentado, eu vou tentar considerar e harmonizar a melhor resposta, a qual está dentro da minha compreensão, para poder passar aos irmãos o significado. Na casa do meu pai. Veja bem, os discípulos eles estavam perplexos com a ideia de se separarem de Jesus. Porém, o Senhor logo os confortou dizendo que ele estava indo para a casa do Pai. Então, a pergunta é: o que é a casa do Pai? Aqui, nessa resposta vale saber que os judeus eles entendiam que o templo de Jerusalém era a casa do Pai. Isso nós podemos confirmar quando nós abrimos em 1 Crônicas, capítulo de número 29, no versículo de número 7, e também 2 Crônica, capítulo de número 7, versículo de número 6, e no livro de Esdra, capítulo de número 1, no versículo de número 4, e em outros também, mas me limitarei citando esses três, para que os irmãos também possam procurar, para que os irmãos também possam abrir a tua Bíblia e examinar aquilo que eu estou falando. Mas Jesus ele não estava se referindo ao templo terreno, ao contrário, ele estava falando da verdadeira casa do Pai. E essa casa, ela não é uma casa terrena, mas sim ela é uma casa espiritual. É o lugar da habitação de Deus que está nos céus. E isso nós temos referência quando abrimos em Salmos 33, versículo de número 3. E também o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 63, versículo de número 15, também nos dá um amparo para esta palavra. Após o glorioso retorno do Senhor Jesus Cristo e a consumação da presente era, o reino de Deus com os santos encontrará a sua forma final em um novo mundo. Isso significa que a casa do Pai, que hoje está no céu, será continuada no novo céu e na nova terra, e se estenderá por toda a eternidade. Então a promessa de que Deus habitará com o seu povo encontrará o seu cumprimento mais pleno quando tudo isso acontecer. Jesus ele usa o termo há muitas moradas. Jesus não apenas afirma estar indo para a casa do Pai, mas também conforta os seus discípulos dizendo que na casa do Pai há muitas moradas. Algumas pessoas pensam que Jesus, ao falar sobre muitas moradas que há na casa do Pai, está se referindo a um tipo de prédio com vários quartos, como se fosse uma habitação coletiva. Todavia, quando Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas, ele simplesmente está transmitindo a ideia de que no lugar para onde ele vai, isto é, junto do Pai, há lugar não apenas para ele, mas para todos aqueles que creem nele. Isto inclui não somente os discípulos, mas todos os redimidos. E esta promessa, ela foi feita no passado, no presente e no futuro. Isso quer dizer que esta promessa é para você, e esta promessa também é para mim. E ele diz mais: eu vou preparar-vos lugar. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, mas também disse que ele próprio iria preparar lugar para o seu povo. Isso encontramos em João capítulo de número 14, versículo de número 3, lembrando novamente. Não há nenhuma contradição nessas duas promessas. Na casa do Pai há muitas moradas, e Jesus é quem prepara o lugar para o que são seus. Veja bem, meus amados, não é correto pensar que Jesus foi para a casa do Pai construir moradas ou quartos que possam nos acomodar. O texto é
claro em dizer que na casa do Pai há muitas moradas, ou seja, essas moradas elas já existem. Além disso, o próprio Jesus disse que o lugar que os benditos de Deus possuem por herança já estão prontos, desde a fundação do mundo. Isso poderemos tomar base em Mateus 25, no versículo de número 34. Portanto, quando Jesus diz, vou preparar-vos lugar, ele está se referindo ao clímax da sua obra redentora. Ele está falando da sua humilhação e exaltação. Isso significa que através da sua morte, ressurreição e glorificação é que ele prepara o lugar de seu povo junto ao Pai. Aqui então nós podemos entender o verdadeiro significado do ensino de Jesus. Embora na casa do Pai existam muitas moradas, moradas essas que estão preparadas desde a fundação do mundo, o homem é quem não está em si mesmo preparado para habitar essas moradas. Em outras palavras, quando Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas, e depois completa dizendo, vou preparar-vos lugar, ele está indicando que sem sua morte, ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo, como outro auxiliador que aplica as bênçãos da redenção, jamais haveria lugar para nós na casa do Pai. Embora na casa do Pai existam muitas moradas, nós nunca teríamos condições de habitar nelas. Na verdade, nem mesmo poderíamos chegar até ela. Mas, felizmente, se Jesus encarregou de preparar o lugar para nós, ele não apenas nos mostra o caminho para a casa do Pai, mas ele próprio é o caminho, como diz em João capítulo de número 14, versículo de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Além disso, ele também prometeu retornar e levar o seu povo para junto de si, e isto para sempre, como está em João capítulo de número 14, versículo de número 3, e por isso que a frase, na casa do meu Pai há muitas moradas, tem um significado tão profundo para todos nós, os que amam verdadeiramente o Senhor. Eu quero deixar aqui esta palavra, essa explicação para você fiel de Deus, para você que muitas vezes pode estar passando por algum tipo de luta, algum tipo de provação. Eu quero lhe confortar com esta palavra dizendo, a morada do Pai já está preparado para você com Jesus, e breve Ele virá para buscar o teu povo, para buscar a tua noiva, para levar para esta morada celestial, a morada que naquele momento da sua partida, nenhum dos seus discípulos puderam ir, mas no retorno dele, no retorno triunfal, todos nós, aqueles crentes em Jesus, aqueles fiéis em Jesus, aqueles que confessam a fé em Jesus, poderão gozar deste lugar a qual o Senhor Jesus diz que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Amém? Fica com esta palavra aí, fica com essa explicação, que ela possa entrar dentro do teu coração e que o Espírito de Deus possa fazer morada na tua vida. Vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua sexta-feira, tenha um final de semana maravilhoso, repleto de bênçãos para você e toda a tua família. Meu Deus, soberano e eterno, meu Pai, neste momento eu quero apresentar a vida de cada um dos teus servos e as tuas servas que estão, papai, assistindo este vídeo, assistindo, papai, essa transmissão. Meu Deus, vai de encontro à vida dele, vai de encontro à vida dela. Meu Pai, vai restaurando e restituindo aquilo que foi perdido. Meu Pai, eu peço a Ti que em nome de Jesus, o Senhor vai tocando, papai, na saúde, vai restaurando, vai restituindo, vai trazendo de volta aquilo que foi tirado. Meu Deus, eu quero ministrar uma palavra de bênção sobre a vida daqueles que estão assistindo este áudio. Fica com cada um deles, abençoando, dando paz e longanimidade de dias. Em nome de Jesus, amém. Jesus abençoe o dia de vocês. Shalom. Deus abençoa.